quer entrar então? É só deslogar ela. Tá ok aqui. Bom, pessoal, vamos começar a conversar. Vamos falar sobre CPI. Objetivamente, vocês lembram que a gente apresentou esse requerimento, certo? Com 29 assinaturas, 29 senadores, de 19 estados diferentes, 11 partidos diferentes, 53 milhões de eleitores, muita gente querendo, como você quer também, a transparência nas mais altas cortes do judiciário. A gente teve a decisão do presidente Davi Alcolumbre, baseado num parecer da advocacia da casa, que arquivou o pedido, mas encaminhou para a CCJ para avaliar. Por que ele fez isso? Ele fez esse formato, ele adotou esse formato, porque a decisão dele reconheceu que nós temos assinaturas suficientes e que nós temos fatos determinados que valem para fazer CPI. E quando você tem esses dois ingredientes, a receita está pronta, não tem decisão de ninguém, tem que ter CPI. O argumento que ele usou, a estratégia que eles usaram, foi dizer que tinha alguns fatos, dos 13 que a gente elencou, que não eram compatíveis com CPI. Só que eles não disseram que fato era compatível e que fato não era. Eles fizeram uma manobra absolutamente maluca e protelatória. Na CCJ, aí está a novidade para vocês. Primeiro foi designado o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, para ser o relator desse recurso. O que o recurso vai avaliar? O recurso vai avaliar o que você tem da possibilidade de fazer o recebimento parcial ou não do pleito, certo? Esse é o assunto que a gente tem no recurso. É sobre isso que a CCJ vai se pronunciar, tá? Como que esse áudio está funcionando, senador? Está funcionando o áudio? Vocês estão ouvindo direito aí? Face, Instagram, tá ok? É Instagram. Tá ok? Face ok? Instagram tá ok? Não? Como é que a gente está aí? Está sem áudio mesmo? Está o quê? Não conseguem ouvir? Vamos testar, trocar? Já conversamos, só um instante. Testa de novo, senador, por favor. Pessoal do Face, está conseguindo escutar bem o áudio aí? Ok? Pessoal do Instagram, está funcionando bem o áudio agora para vocês? Agora fez ok. O seu é o Facebook, o meu é o Instagram. No Instagram está sem áudio ainda? Verifica de novo que eu troquei o microfone. Vamos lá. Já deu ok, já deu Deu ok. ok? Pronto. Então, recapitulando rapidamente, apresentamos o requerimento da CPI, o requerimento está subscrito por 29 senadores, representam 19 estados diferentes, 11 partidos diferentes, representam mais de 53 milhões de brasileiros e brasileiras que querem, como todos nós queremos, transparência em todos os setores da vida pública brasileira, e isso inclui, sem sombra de dúvida, o Poder Judiciário. Esse requerimento, que traz 13 fatos determinados, foi arquivado, parcialmente arquivado, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na última semana. A decisão do Davi diz o quê? Do senador Davi Alcolumbre? Que você tem ali fatos determinados que são passíveis de apuração por CPI, você tem assinaturas suficientes, mas alguns fatos, daqueles 13, no entendimento do presidente, não poderiam ser objeto de CPI. Por conta disso, ele justifica: não posso receber parcialmente e por isso faço o arquivamento. A gente tem dois pontos que a gente colocou para recurso. Esse recurso foi para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. Primeiro ponto: identificar quais são as questões que podem e que não podem ser objeto de CPI na opinião da advocacia da casa, na opinião do presidente do Senado. Porque eles não falam isso em nenhum momento. E eles não falam porque, na verdade, meus amigos, os 13 fatos são sim passíveis de apuração por CPI. Não tem mais dúvida técnica. Mas, enfim, eles não colocaram nada. E o segundo ponto que a gente quer discutir é se pode ou não ter o recebimento parcial do requerimento. Ou seja, validar ele para 5, 6, 7, 8, 10 fatos e ignorar com relação àqueles que existe a dúvida da sua constitucionalidade. Na CCJ foi designado pela presidente a senadora Simone Tebet. Na semana passada ainda, o senador do Ceará, do PSDB do Ceará, Tasso Gereissati. O Tasso rejeitou a relatoria, não quis relatar. Agora, hoje à tarde, no final da tarde, foi definido que o novo relator na CCJ será o senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho. Você é de Aracaju, você é de Sergipe, conhece demais a figura, eleito agora nessa eleição, segundo ajudarem o Brasil.
fiscalize e cobre para que o parecer seja apresentado com rapidez pelo senador Rogério Carvalho e que esse parecer siga aquilo que juridicamente é mais aproveitável, aquilo que é razoável do seu ponto de vista jurídico. A gente tem muita confiança que o senador recém-eleito, Rogério Carvalho, que já tem uma experiência anterior como deputado federal, foi presidente do PT em Sergipe, secretário de saúde no tempo das fundações hospitalares, que também todo mundo de Sergipe conhece, e que agora tem essa grande responsabilidade de dizer para o Brasil se pode ou não pode ter a CPI que todos nós queremos para apurar a falta de transparência do judiciário. Tá ok? Então Senador, é muito importante contar com isso. O Manuel Milstein está perguntando para o senhor que soube que o senador Davi Alcolumbre visitou 3 senadores para retirar as assinaturas. Foi verdade essa informação? É o Manuel que pergunta. Sim, é verdadeira essa informação. No segundo requerimento, que é esse requerimento que quem está disputando agora, nós tivemos a ação ostensiva de ministros do STF, nós tivemos a ação ostensiva do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e nós tivemos a ação ostensiva de membros do Palácio do Planalto, da equipe do Executivo Federal. Apesar dessa pressão toda, nós tivemos a manutenção das 29 assinaturas. Nem vocês entendam, e é normal que o cidadão comum não acompanhe isso de perto, a CPI é um direito da minoria. Ou seja, se você tem 27 assinaturas, 1/3 dos senadores, e se você tem fato determinado relevante para que seja apurado, não tem o que se discutir. Tem que abrir a CPI. Já tem decisões, inúmeras decisões, justamente do STF nesse sentido. E o que a gente vai cobrar, e você aí vai me ajudar a cobrar, é que o senador Rogério dê logo o parecer e que a CCJ possa logo apreciar esse novo caminho que a gente pretende ter para ter mais transparência. Senador, o senhor poderia dizer para o pessoal do Face quem é que tem medo da CPI das Cortes Superiores? Você tem 2 tipos de personagem que tem medo da CPI das Cortes Superiores. Primeiro é aquele cara que tem rabo preso, que tem condenação em tribunal superior, que tem recurso, tem processo tramitando nos tribunais superiores. Esse tem medo. E também tem aquele outro personagem que está se iludindo, está se deixando iludir por uma justificativa, uma argumentação de que uma CPI vai paralisar o país. Tem 2 mentiras embutidas nessa afirmação. Primeira delas, o país já está parado. E ele está parado por ineficiência do Executivo, que não está conseguindo articular com o Legislativo. Ele está parado porque vive uma crise ainda muito violenta de desemprego, de falta de segurança, de falta de saúde. Segunda mentira é porque uma CPI tem duração determinada. São 120 dias de apuração. Tem alvo determinado, tem fato determinado. Então não tem nada de tumultuar instituições, não tem nada a ver com fazer qualquer tipo de confronto entre poderes. O que nós temos no Brasil, e o Brasil inteiro sabe, são poderosos que não admitem abrir mão do seu poder, que não aceitam responder a denúncias. Veja você que está escutando aí, que está assistindo aí. Só o ministro Gilmar Mendes, nessas últimas 2, 3 semanas, recebeu mais de 30 denúncias. 32 delas trazidas pelo jurista Modesto Carvalhosa e mais 5 que nós colocamos no requerimento de CPI. Então, 37 denúncias. Qual é a resposta que o ministro dá para a sociedade? Qual é o esclarecimento que ele presta para a sociedade? Nenhum. Essas figuras se colocam na posição olímpica, onde eles não têm que responder a ninguém nem a nada. E a gente tem que mudar isso, porque democracia de verdade depende muito da justiça. Depende de um judiciário forte, de um judiciário que seja bem remunerado, que seja independente. Mas ele tem que ser igual para todos, ele não pode ser seletivo. Eu não posso ter a justiça do rico e a justiça do pobre, a justiça dos amigos do Gilmar e a justiça das pessoas comuns. E é preciso fazer a apuração através de uma CPI, que é um instrumento que a Constituição reserva para esse tipo de situação, para que a gente possa avançar para mais transparência, mais reforma, mais mudança no Judiciário e no Brasil como um todo. Senador, o presidente do Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para apurar a existência de fake news e acusações contra os integrantes das Cortes Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal. A que o senhor atribui esse tipo de iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro tem que separar as duas coisas. Uma coisa é você ter ministros, eventualmente ministros, parentes de ministros, são vítimas de ofensas, de atentados, de ameaças. Isso é crime, tem que ser apurado. Apurado onde? E aí que está o problema. Apurado na instância normal. O Supremo Tribunal Federal não atrai competência em razão da vítima, ele atrai em razão do autor. Então o inquérito baixado, determinado pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, é absolutamente ilegal, aberrantemente ilegal.
Qualquer criança, qualquer iniciante do direito sabe disso. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, vários juristas e parlamentares já se manifestaram e a resposta foi a pior possível. O ministro Alexandre de Moraes disse que esperneie quem quiser, eles são o Supremo, fazem o que querem, quando quiserem e ninguém pode fazer nada. Isso é um atentado contra a democracia. O saudoso Rui Barbosa, que é patrono aqui do Senado, essa casa onde a gente está conversando com vocês, já dizia que a pior ditadura que você pode ter num país é a ditadura da toga, porque contra ela é muito difícil recorrer. Então, justamente por isso, a gente busca ferramentas constitucionais, legais, a gente faz sempre questão de ressaltar bastante. Ninguém aqui vai apoiar fim de judiciário, derrubar ministro por qualquer motivo, encher, dobrar o número de ministros para poder esvaziar o poder daqueles que lá estão. Qualquer medida dessas, que é compatível com ditaduras, não com democracia, não conta com o nosso apoio. Mas a gente defende sim, a gente exige sim que se utilize as ferramentas que estão na Constituição para poder fazer a apuração de fatos que precisam ser esclarecidos. Você não pode ter acusações gravíssimas com relação a ministros e não ter absolutamente nenhuma resposta. E essa é uma situação que se repete, que perdura há mais de uma década. E chegou agora o momento de fazer uma mudança. Quais são os próximos passos agora, senador? Amanhã tem reunião na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. O que pode acontecer? Nessa reunião nós vamos cobrar de público esse relatório. Eu acho até razoável que o relatório não esteja pronto, uma vez que a designação foi feita hoje à tarde, mas enfim, se o senador tiver realmente boa vontade e equipe, ele pode produzir esse relatório, mas que se estabeleça logo um prazo, uma data para isso, porque a gente não vai deixar esquecer nada. A gente vai continuar martelando, lembrando os parlamentares e a sociedade de que existe essa demanda. O Brasil quer abrir a caixa preta do judiciário, existem parlamentares aqui que têm coragem e moral para fazer isso, e é preciso fazer o procedimento avançar, respeitando a lei, respeitando o regimento, mas fazer avançar. O Brasil não pode ficar parado, nem muito menos ser refém de pessoas que querem misturar duas coisas muito importantes e que eu falei hoje em plenário. Eu concordo plenamente com o discurso de conciliação, de aproximação entre os poderes, de harmonia. É importantíssimo para ter o Brasil crescendo você ter harmonia dos poderes, mas você não pode confundir harmonia com ocultação embaixo do tapete de uma série de malfeitos. São coisas diferentes. A gente pode fazer sim essa limpeza que é tão urgente de uma forma equilibrada e harmônica. É uma questão que o Brasil hoje demanda muito fortemente e a gente acredita muito que com o apoio de vocês nas redes, nas ruas, você vai conseguir sim fazer com que o Senado cumpra seu dever constitucional e conduza essa apuração. Senador, desde o dia 19, quando o senhor apresentou o requerimento, o senhor consegue manter o apoio dos 29 senadores que assinam o requerimento para a abertura da CPI. O senhor acredita que esse número pode ainda aumentar? Isso é possível? É possível você ter assinatura após protocolo, não existe nenhuma restrição. Restrição existe para retirar assinaturas depois da meia-noite do dia da leitura. Esse é um problema, inclusive, do regimento, que já existe uma proposta do senador Álvaro Dias para que se retire essa possibilidade de retirada das assinaturas, porque, convenhamos, é uma coisa que beira o ridículo um cidadão assinar e depois desassinar um documento, ainda mais um documento sério. É uma coisa que precisa ser revista, justamente para que a CPI não sirva de instrumento para quem quer levar alguma vantagem, para quem quer fazer alguma média, para quem quer ter algum tipo de proveito que a gente não considera correto. A CPI tem um objetivo, é bem claro, é apurar mazelas do Poder Judiciário nas suas mais altas cortes e fazer isso com o devido respeito à justiça e à legislação vigente. É importante, é essencial, é inadiável e nós vamos lutar para que aconteça. Só para finalizar, senador, o senhor elencou 13 fatos determinados. São denúncias ou são fatos comprovados já que o senhor espera que sejam investigados pela CPI? Nós temos as duas situações. Nós temos fatos que já são notórios, já são comprovados. Nós temos fatos que estão chegando como denúncias, como notícias de fatos altamente relevantes, altamente comprometedores e que precisam de uma apuração devida. A gente fez uma análise e tivemos a sorte de contar com o apoio de vários juristas do Brasil inteiro, magistrados da ativa e já aposentados que se dispuseram voluntariamente a colaborar na redação, colaborar na revisão, na análise ponto a ponto. Isso é muito importante, porque a gente tem que mostrar para o Brasil que existem soluções dentro da democracia, dentro do respeito à lei. Ninguém precisa do soldado e do cabo no jipe para fechar o Poder Judiciário. A gente precisa do soldado e do cabo sim, defendendo o cidadão de bem na rua contra o marginal. E aí a gente soma nessa luta.
Ok, pessoal, vamos encerrando então essa transmissão ao vivo aqui direto do gabinete do senador Alessandro Vieira, aqui na ala Afonso Arinos, no Senado Federal. Acompanhe a gente, continue nas nossas redes, nós vamos continuar acompanhando esse assunto. Amanhã tem mais lá na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal. Um abraço, pessoal, boa noite, fiquem com Deus.